Existem crises que chegam fazendo barulho, mas existem outras que chegam em silêncio. Você está vivendo sua rotina, tentando manter tudo em ordem, e de repente a vida te entrega uma notícia que desmonta você por dentro. Uma situação que você não esperava, um problema que você não planejou, um cenário para o qual você não tem resposta. E então surge a pergunta mais honesta que um ser humano pode fazer: o que eu faço agora? Não é falta de fé fazer essa pergunta, é humanidade. E a Bíblia não ignora essa realidade. Ela nos leva diretamente ao momento em que um rei, um povo e uma nação inteira chegam exatamente nesse lugar. Em 2 Crônicas, capítulo 20, nós encontramos Josafá diante de uma situação em que não há força suficiente, não há estratégia clara e não há saída visível. E o texto nos ensina como agir quando não sabemos o que fazer. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal A Chave. E no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 diz: Depois disso, os exércitos de Moabe, de Amon e dos habitantes dos montes de Seir declararam guerra a Josafá. Não era um inimigo, era uma aliança de inimigos. E o verso seguinte piora ainda mais a situação. Mensageiros foram avisar Josafá: um grande exército vem contra nós de Edom, do outro lado do Mar Morto. A Bíblia chama isso de um grande exército, ou seja, não era algo que Judá pudesse enfrentar com força humana. Há problemas que são grandes demais para a nossa capacidade emocional, espiritual e prática. E quando eles chegam, a sensação é essa: estamos cercados e perdidos. E a reação de Josafá é direta e honesta. Josafá ficou com medo. A Bíblia não romantiza a fé, ela não esconde o medo. Ela mostra que até homens de Deus sentem temor quando o perigo é real. Mas o texto continua dizendo algo decisivo. Então decidiu buscar o Senhor. O medo não o afastou de Deus. O medo o empurrou para Deus. Existe um medo que paralisa, mas existe um medo que nos coloca de joelhos. O problema não é sentir medo. O problema é para onde você corre quando o medo chega. E no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3 diz: Então ele proclamou um jejum para todo o povo de Judá. E o texto segue dizendo: o povo de todas as cidades de Judá veio a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Quando a crise é grande demais, a fé não pode ser isolada. É hora de buscar a Deus juntos. Então Josafá ora, e sua oração começa exaltando quem Deus é, não descrevendo o problema. E ele diz: Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governa todos os reinos da terra, és poderoso e forte. Ninguém pode se opor a Ti. Então ele chega ao coração da oração, ao verso mais conhecido do texto: Ó nosso Deus, acaso não julgarás esses povos? Pois não temos forças para enfrentar esse enorme exército que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para Ti. Essa é a oração que Deus honra. Humilde, honesta e dependente. E o texto faz questão de destacar algo poderoso. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, esposas e filhos. A crise não afeta apenas indivíduos, ela afeta famílias inteiras. E é diante de Deus que a família aprende a lidar com o medo. Então Deus responde: o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e ele disse: Ouçam todos vocês, povos de Judá e de Jerusalém. Assim diz o Senhor: não tenham medo nem desanime diante desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa palavra muda tudo. Deus não nega a existência da batalha, mas ele redefine quem luta. E ele continua: amanhã marchem contra eles, mas vocês nem precisarão lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e observem o livramento que o Senhor lhes dará. E ele termina com a promessa que sustenta o coração: não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. E a reação do povo é imediata. A Bíblia diz: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém fez o mesmo, adorando o Senhor. Eles adoram antes da resposta visível. E Josafá encoraja o povo: creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas dele e terão sucesso.
Então Josafá faz algo inesperado. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para marcharem à frente do exército, vestido com roupas sagradas, cantando ao Senhor e louvando seu santo nome. E o cântico era simples e poderoso. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Louvor não é decoração espiritual, louvor é declaração de confiança em Deus. E a Bíblia segue dizendo: no exato momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor fez com que os exércitos de Amon, Moabe e dos montes de Seir entrassem em conflito entre si. Enquanto Judá louva, Deus luta. O que eles não podiam fazer, Deus fez. E quando Judá chega, o texto diz: encontraram apenas cadáveres espalhados pelo chão. Ninguém havia escapado. E aquele lugar recebe um novo nome. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Vale da Bênção, nome que conserva até hoje. O Vale do Medo vira Vale de Louvor. E o texto termina dizendo: assim, o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Perceba algo profundo. A história começa com uma notícia de guerra e termina com descanso. Começa com medo e termina com paz. Começa com um grande exército se aproximando e termina com o vale rebatizado. Mas o que mudou no meio do caminho? Não foi a força de Judá, não foi uma estratégia militar genial e não foi um crescimento repentino do exército. O que mudou foi a posição do coração. Quando Josafá disse: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para ti, ele fez a escolha que muda qualquer cenário. Esse capítulo não é apenas sobre uma guerra antiga, é sobre como reagimos quando a vida nos cerca. Aprendemos que, quando a ameaça é maior que você, Deus ainda é maior que a ameaça. Quando o medo chega, ele pode se tornar um convite para buscar o Senhor. Quando não há estratégia, ainda há oração. Quando não há controle, há rendição. E quando não há resposta visível, há adoração. E talvez o ponto mais poderoso de todo o texto seja este: a batalha nunca foi deles. Deus não pediu que eles fingissem força. Deus pediu que confiassem. Eles se posicionaram, eles creram, eles adoraram e Deus lutou a batalha. Talvez hoje você esteja exatamente no verso 12, na sua própria história, sem força, sem direção e sem saber o que fazer. Então faça o que Josafá fez. Volte os seus olhos para Deus, porque quando você chega ao seu limite, Deus ainda está no controle. E o vale que hoje parece ser de medo pode se tornar o vale da bênção. Não porque você venceu, mas porque Deus lutou por você. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja enfrentando uma batalha silenciosa agora. Envie para uma pessoa que precisa lembrar que a batalha é do Senhor. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco em estudos bíblicos que fortalecem a fé, aprofundam a compreensão da palavra e nos lembram, semana após semana, que Deus governa sobre todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados para Ele e que o seu vale mude de nome. Vejo você no próximo vídeo aqui no canal A Chave.